No livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 16 em diante. Pois no Senhor Jesus Cristo, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio do Senhor Jesus Cristo e para Ele. Tudo foi criado por meio do Senhor Jesus Cristo e para Ele. Mas o que aconteceu? O homem pecou. Entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Houve separação do homem com seu Deus. E toda a criação ficou contaminada pelo pecado. Mas continuando aqui a leitura. Ele, o Senhor Jesus Cristo, é antes de todas as coisas. No Senhor Jesus Cristo, tudo subsiste. O Senhor Jesus Cristo é a cabeça do corpo da igreja. O Senhor Jesus Cristo é o princípio, o primogênito entre os mortos, o primeiro que foi morto e ressuscitado. Outros, mas houve ressurreição, mas depois a pessoa morreu. O Senhor Jesus Cristo não. Vive pelos séculos dos séculos. E depois da purificação dos pecados, Hebreus 1:3, depois da purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E ainda intercede, Hebreus 7:25, ele intercede por aqueles que ele regenerou lá na cruz. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, por meio do Senhor Jesus Cristo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. No livro de Gênesis, a palavra do Senhor diz: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E no livro de João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, sem o Senhor Jesus Cristo, nada do que foi feito se fez. Aí houve o pecado de separação. O que Deus, o Pai, está fazendo? Reconciliando consigo mesmo. A Bíblia diz o mundo. Mas todos aqueles que estão no mundo, aqueles que foram eleitos pela sua soberania, pela sua, estou falando de Deus, escolha exclusiva de Deus. E ele resolveu ter um lugar de reconciliação do pecador com ele mesmo, através
do seu Filho Jesus Cristo, pela cruz. O Senhor Jesus Cristo disse em João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. O Senhor Jesus Cristo nos atraiu. Atraiu quem? Quem estava separado de Deus, vivendo na sua pecaminosidade, no seu pecado, na sua miséria espiritual, sem entendimento e sem comunhão, relacionamento com Deus Pai. Jesus Cristo atrai esses pecadores e na cruz, 2 Coríntios 5,19, Deus, o Pai, estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Lugar de reconciliação, lugar de justificação, lugar de perdão dos pecados, lugar de salvação de um homem perdido. Não tem outro lugar e nem outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, lá em Atos 4,12. Em Cristo na cruz. Você já passou por esse lugar pela fé? Crucificado com Cristo? Paulo diz em Gálatas 2,20, estou crucificado com Cristo. Deus, o Pai, resolveu reconciliar o pecador com ele mesmo através do Senhor Jesus Cristo, este crucificado. E ainda o texto continua dizendo, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Eu e você, inimigos de Deus. Eu tenho Deus no coração. Tem não. Você tem inimizade contra Deus. Você é inimigo de Deus. O homem, sem ter passado pela cruz, pela reconciliação, pelo perdão, pela justificação, pela justiça de Deus e não justiça dos homens, que a salvação é pela graça e não por mérito. Se você creu, agora você tem uma realidade. Antes, inimigos de Deus, pelo vosso entendimento e pelas obras malignas. Mas agora, depois da reconciliação, depois de ter crido na suficiência de Cristo e este crucificado, sabe o que ele diz? E agora? Porém vos reconciliou no corpo da sua carne. Onde foi o corpo da sua carne? Na cruz. Lá que fomos reconciliados. Mas não é possível ele reconciliar, Deus nos reconciliar com ele mesmo, eu, longe da cruz. Ele realizou esta obra, esse mistério, essa gloriosa salvação pela cruz, mas não ele lá e eu cá. Por isso que Jesus Cristo nos atraiu e nos crucificou. No corpo de Cristo, nós estávamos lá, pela fé, e naquele lugar, naquela hora, o Pai estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo, eu e você. Olha que texto lindo. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Como posso dizer que eu fui reconciliado com Deus, eu distante? Sem eu estar presente pela fé, crucificado com Cristo. No corpo da sua carne, mediante a sua morte. É uma morte do velho homem no corpo de Cristo. É uma morte de uma natureza pecaminosa, corrupta, maligna no corpo de Cristo na cruz. Olha que lindo o Evangelho. E é de graça. Ele diz, voltando
Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante sua morte, para apresentar-vos perante Deus. Fomos reconciliados no corpo de Cristo. Quem é nosso reconciliador? Onde é o lugar da reconciliação? Corpo de Cristo na cruz. O nosso batismo no corpo de Cristo na cruz. Não tem água aí. Batismo no corpo de Cristo na cruz. O batismo de morte. Por isso que Romanos 6,3 diz: porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? É um batismo de morte para uma vida condenada, mas também é o batismo de reconciliação do pecador com Deus através do amado Senhor Salvador Jesus Cristo. E depois dessa reconciliação, depois dessa justificação, o Senhor nos apresenta a Deus Pai, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Está aqui, Pai. Eu amo esse versículo em 1 Pedro 3, versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no espírito. O justo recebendo o injusto, justificando este injusto no seu corpo na cruz, e o ressuscitando como justificados e apresentando a Deus. Olha aqui o que eu apresento, meu Pai: santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Maravilhoso? O que eu devo fazer? Nada. Receba, creia e viva pela fé do Filho de Deus, que o amou e a si mesmo se entregou por você, por mim e por nós. Você já teve essa experiência da sua morte e a sua ressurreição juntamente com Cristo? Então, na nossa morte com Cristo, nós fomos, entre tantos benefícios espirituais e divinos e eternos, nós somos reconciliados. Quem fez isto? A missão do Pai, no Filho Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Aleluia! Você já foi feito nova criatura? Você nasceu de novo? Amém. Comente, se você quiser. Amém.